Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um personagem num livro Middlemarch, um livro romance inglês, que terminei essa semana, é um rapaz chamado Fred Vince. É o filho de uma família mais ou menos abastada, um comerciante de certo prestígio na cidade. E assim, é um rapaz um pouco mimado, que acaba se tornando desses jovens um pouco gastadores, irresponsáveis, preguiçosos, que não encontra nenhuma ocupação que ele goste de trabalhar e por isso, né, vai ali tocando a vida sem trabalhar mesmo, né? Então é a típica pessoa que você vai ficando assim meio que lamentável, né? Que rapazinho lamentável. No entanto, ele se apaixona pela menina correta, pela Mary Garth, que é uma menina assim, nem é tão bonita assim, é de um extrato social até abaixo do dele, teoricamente, mas é uma menina inteligente, bondosa, generosa, muito franca, muito direta, e ele conhece ela desde pequena, faz lá uma aliança com um papelzinho de chocolate e põe no dedo dela, então um pouco essa coisa de criança e se alimenta, né, aquela paixão. Ele é louco para casar com ela e ela dá só uns foras lá nele, não quer muito saber, né, vai trabalhar vagabunda, trata ele um pouco assim, né. Mas o fato é que ele tal a paixão dele por ela que ele vai meio que tomando jeito, né, faz mil coisas erradas, deixa ela na mão. Mas ele resolve então tomar jeito e agora começa até a aprender a trabalhar com o pai dela, nos negócios lá do pai dela. A família dele se incomoda porque acha aquilo um pouco degradante para ele, o trabalho lá que ele faz. Então você vai ficando animado, né? Legal, o Fred parece que vai tomar jeito na vida. Mas tem um momento assim meio crucial, que depois já de várias semanas, quem sabe meses, né? Um pouco naquela rotina de trabalho, esforço, vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer, né? E ele fala, bem, quem sabe eu dou um pulinho no pub, o pub Green Dragon, o dragão verde lá da cidadezinha, onde ele ficava lá, perdeu o seu dinheiro, porque ele apostava e fazia empréstimo para pagar o empréstimo, essas coisas, né? Se enrolou a beça lá, mas ele nunca mais tinha pesado lá, porque não, ali é a minha perdição. Mas ele falou, olha, eu estou tão cansado, né? Nunca mais fui lá, não vou apostar, cara que não vou apostar, mas vem ver os amigos, né? Tomar uma cervejinha também, né? Que seja um pecado, né? Tá lá com o pessoal. E ele vai indo lá, né, achando que é uma coisa perfeitamente normal, e já vai um pouco pensando, bem, sei lá, se tiver um jogo ali legal também, se tiver uma boa oportunidade, não que eu vá fazer isso, mas eu poderia, quem sabe, até apostar, fazer alguma pequena aposta, né? Isso até podemos desperdiçar as oportunidades também, aquilo podia até adiantar, melhorar, né, o dinheiro que eu vou ganhar, já adiantar o meu casamento com a Mary, né, já poderia... Então você já vê para onde a coisa vai, né? Ih, rapaz, o negócio aqui não vai dar ruim, né? Como se diz hoje, não está indo por um bom caminho, né? E aí, só que no meio lá, chegando no pub, ele se encontra uma pessoa mais velha, um outro personagem da história, que é inclusive pastor anglicano, que inclusive alimentava a esperança de se casar com a Mary. Ainda que ele fosse mais velho, ele via nela uma boa menina e tinha jogado fora essas esperanças porque tinha descoberto o amor dela por ele e vendo que ele estava pelo bom caminho. E ele vê, opa, esse rapazinho aqui já era, né? Porque vai dar o primeiro passo aqui para voltar a se afundar de vez, né? Mas ele vence essa tentação, a alegriazinha que ele experimenta com aquilo, chama o Fred de lado. Ó, Fred, eu tenho que te fazer uma confissão, ou duas, na verdade. Olha, eu também, né, alimentava alguma esperança com a Mary, fiquei um pouco frustrado ao descobrir que ela gosta de você, mas fiquei contente de te ver aqui, porque acho que talvez seja a maneira de você jogar fora a última oportunidade que você teria com ela, né? E aí eu poderia ter alguma esperança. Mas eu venci essa tentação, ainda que eu não seja, né, uma pessoa muito boa, eu sinto essas coisas, venci essa tentação e resolvi conversar contigo. E o Fred fica super assim,
confuso com aquela conversa meio curiosa, né? E, né, ao mesmo tempo, sentimentos meio misturados de ciúme dele e ao mesmo tempo de gratidão, porque ele... e se sentindo meio culpado, sabe? Tudo assim meio misturado. E o fato é que ele vai embora do pub ali, meio digerindo aquilo tudo que ele está sentindo e nunca mais volta lá. E assim, né, segue o caminho do trabalho e da vida reta e não desanda mais uma vez, né? E assim joga fora tudo aquilo que o caminho que ele estava construindo, né? Então é interessante, assim, um momento chave da história e que acho interessante a gente trazer para começar a nossa meditação pelo contraste das duas coisas. Por um lado, os raciocínios do Fred são raciocínios assim muito comedidos, a gente poderia dizer. De não exagerar, não ser muito radical, né? Então, uma cervejinha com os amigos, né? Vamos ser radical também, né? E os tempos que a gente vive são tempos que, me parece, se favorece muito, assim, essa coisa da tolerância, do diálogo. E Jesus era assim, né? De falar com as pessoas, né? Não tinha aquela atitude dos fariseus, não se misture com essa gentalha, né? Esses pecadores desgraçados. Não, Jesus estava com as pessoas, ia lá no jantar lá com Mateus e com os amigos dele. Então, era uma pessoa que estava ali próxima e misericordiosa, não uma atitude exclusivista. Não era isso, né? No entanto, Nosso Senhor também tem atitudes assim, um pouco cortantes, né? E duras. Semana passada a gente lembrava da expulsão dos vendedores do templo. Pega lá um chicote, expulsa todo mundo, uma coisa assim meio violenta, né? E uma hora fala, olha, se o teu irmão pecar contra ti, corrige-o. Se ele não te ouvir, chama alguém da igreja. Se não ouvir, aí que seja um pagão para vocês, né? Seja anátema, seja expulso. Corta com ele. Atitudes também fortes, né? E uma última que a gente poderia citar é aquela numa das parábolas de banquete, que tem um convidado que não está com a veste nupcial no banquete. E ele é expulso. Também fora, né? Talvez um carioca lá, estou assim, com a roupa aqui meio... Mas vai que cola, né? Vou perder uma boquinha só pela... Tenta lá, ninguém vai me expulsar, mas chega e expulsa mesmo e o cara vai embora, né? E é interessante, né? Então eu queria usar isso para falar para vocês hoje sobre o papel da intolerância na nossa vida. A intolerância é uma coisa boa, importante cristã, mas também a intolerância pode ser uma coisa boa, importante cristã, né? Em vários momentos será essa atitude que a gente tem que ter, de cortar, de dizer não. Isso aqui não tem que ter espaço, como o Fred não tinha que estar lá no Green Dragon, bebendo com os amigos e não, fora, não é para você voltar mais aqui. Porque você é frágil, porque isso aqui vai ser a tua perdição. Não dá para ter um espacinho moderado, não. Isso aqui tem que cortar, né? E para isso, para pensar na nossa vida, 3 atitudes que tem o patrão, o dono daquele banquete. Primeiro, ele repara. Ele não está bêbado lá, né? Não, ele está reparando e vê, opa, esse cara aqui não está com a roupa. Como é que entrou aqui com essa roupa, né? Na festa de casamento da minha filha aqui, que eu estou gastando uma nota... E vem esse cara com essa maltrapilho aí, está quebrando o ambiente aqui, né? É um desrespeito. Ele repara, ele vai lá e conversa com o cara. Ó, como é que você está aqui? Como é que é isso, né? Ele enfrenta a questão falando e o outro não sabe o que dizer e no final ele expulsa. Vai embora, a atitude, né? Então essas 3 coisas. Ver, falar, cortar, agir, né? Primeiro isso daí. O olhar, o enxergar, perceber, dar-nos conta de algo que é ruim, que pode me fazer mal. Os fariseus, sobretudo, julgavam assim os outros. Mas Jesus convida sempre a gente a julgar-nos a nós mesmos, né? Você está olhando ali o cisco no olho do outro, você tem uma trave no teu olho. Olha os teus pecados, né? Aquele que tivesse em pecado, que tire a primeira pedra. Primeiro te julga a ti mesmo, para depois julgar os outros. Primeiro pede perdão pelos seus pecados, você tem que dar conta disso, né? Domingo a gente vai escutar essas palavras de Jesus no Evangelho da Missa, que é do coração do homem que brota o que mancha o homem. Do nosso coração brotam tantas coisas ruins. Eu tenho que me preocupar menos, quem sabe, das coisas ruins que podem me chegar dos outros e me preocupar mais com as coisas ruins que podem brotar de mim mesmo, né? O inimigo está dentro. Não adianta eu só me isolar. Em tempos de polarização que a gente vive, às vezes se surge um pouco esse espírito de partido dos bons e dos maus, a demonização daquele que pensa diferente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me defender
me isolar, não vou me misturar com esse pessoal, vou ter aqui tudo aqui que se separa. Mas olha, é claro, enfim, uma criança pequena tem que tomar cuidado com os vírus e muitas vezes uma criança pequena não tem ainda nem as ferramentas para se defender, sei lá, de uma bactéria e também não terá para se defender de uma influência moral negativa, então você mais ou menos tem que proteger os teus filhos, né? Pelo menos até uma certa idade. Mas em geral, a bolha não funciona, né? A longo prazo pelo menos não funciona. Fecha aqui numa armadura, onde vai estar tudo limpinho. Por quê? Porque o vírus já está dentro, né? Você já entrou na bolha com o vírus. Está do teu coração, do coração do homem brota que mancha o homem. Então não é só, né, o melhor dos escudos. Eu tenho que ter um bom sistema imunológico. Se cai o sistema imunológico, olha, os vírus e bactérias já estão rolando aqui no meu sangue. Mas eles estão controlados porque tem um bom sistema imunológico, né? Minhas hemácias, ou sei lá, leucócitos, essas coisas, né? Vão lá e matam essas coisinhas, mas se cai, aí já começa, aí ele me ataca, né? Não sei que vírus, que bactéria, né? Um bom sistema imunológico. O que é um bom sistema imunológico? É o exame de consciência, é olhar para a nossa alma, é rezar. É sim, ler um livro como esse, a boa literatura ajuda a gente a refletir, olha, esse comportamento, onde é que dá, né? Esse livro em concreto tem vários casamentos e você pega lá o defeito da menina que parecia uma coisa meio boba, mas depois projetando aquilo no casamento, como é que isso aqui desenrola? As consequências que vêm daí. Então você já começa, aquilo te arma para enfrentar a vida com uma consciência mais clara dos riscos, né? Que os teus efeitos estão, do problema que há naquilo, como talvez você teria que ter uma atitude um pouco diferente, né? E se abrir os olhos. Semana passada, vim aqui, estava na chácara de Buritis, vim sexta-feira e aí esqueci a câmera, aí tem que voltar, né? Para variar, as coisas acontecem com alguma frequência comigo. Aí volta lá, pega, aí estou atrasado. Aí acho que talvez pisei um pouquinho no acelerador, na estrada. Mas o fato é que 2 momentos assim, quase atropelei 2 motoqueiros. No primeiro não foi culpa minha. Ele estava fazendo a curva, fechando assim, e ele ultrapassando o carro na minha pista, né? Sem ângulo para enxergar que eu estava vindo. E o pior ainda, olhando para trás. Aí eu falei, quer morrer, né? Não é possível, né? Na última hora, quem sabe, ele olhou assim, opa, tomou um susto e já saiu, felizmente. Mas eu fiquei, nossa, que cara maluco, né? O cara tá olhando para trás, uma moto, na outra pista, né? Sem ângulo para enxergar o carro que vinha. Então eu tomei um susto, mas eu falei, bem, mas qualquer coisa a culpa não era minha, pelo menos. Mas a outra culpa era minha, eu tenho que admitir. Era uma daquelas rotatórias e estava sol, estava com óculos escuros, enfim. Aí as desculpas, o cara estava todo de escuro, a moto preta. Eu falei, não vi lá o cara. E entrei, opa, não está vindo carro, vou entrar direto na rotatória, porque parar e tal. Mas eu não vi, tinha um motoqueiro realmente vindo e eu vi só na última hora, enfim. Brequei, né, desviei, não aconteceu nada, mas eu levei um susto, e sobretudo ele, né, teve um susto muito maior do que o meu. Ainda na estrada eu tentei, fiz algum gesto, ele até veio aqui, pô, desculpa aí e tal, né? Tentei fazer alguma coisa assim para eu conseguir dormir à noite, né, pelo menos. Deixa eu manifestar para a minha contrição para esse senhor aqui, né? E ainda vim falar sobre agressividade, como a testosterona faz os homens mais propensos ao risco, né? Eu quase matei 2 caras na vida. Mas o fato é que depois enfim, toquei o dia, eu consigo mais ou menos lidar com essas coisas com alguma facilidade, mas depois à noite, de fato, eu voltei àquilo e fiquei pensando, imagina se eu tivesse, de fato, né, provocado um acidente, podia ter matado, inclusive, né, alguém. Como é que eu estaria indo para a cama agora, né, se tivesse... Aí eu pensei, acho que eu tenho que ser um pouquinho mais prudente no trânsito, para, né, isso aqui, sei lá, não pode ser todo dia que acontece uma coisa assim, né. Então, vou olhar mais, vou desacelerar, vou entrar bem devagar. Vou estar atento se o sol está batendo. Então aquilo me ajudou, vendo onde é que eu poderia estar naquele momento. Olha, quem sabe eu tenho que refazer um pouco os meus hábitos, né? E me parece que isso é uma coisa importante, né? No exame você parar e olhar, olha, aqui é uma coisa ruim, né? Esse pecado que meio de estimação, que outra vez eu fiz isso, mas isso aqui me trava a minha vida, né? E esse meu apego e esse... Achei bonito, escutei uma poesia de um poeta mexicano que até foi seminarista na juventude, mas depois até não viveu muito de acordo com a fé, não. Viveu uma vida meio afastada da fé, mas escreveu um livro sobre o pecado.
Na harmonia eterna, pecar é dissonância. Aquela coisa, não bate, né? Desarmônico. Pecar projeta sombras na brancura astral. Está tudo branco e vem uma mancha ali, né? O justo é uma música e um verso, uma fragrância e um cristal. Na trama santa de luz dos destinos, pecar é um nó negro, tosco, um nó isolador. Pecar é uma pedra tirada nos caminhos do amor. Pecar é uma rede de aço para as plumas leves, membrana na pupila que quer contemplar o ideal, paralisia no sonho ávido de voar. Ó minha alma, não mais embaces a tua pura essência ignorada, não te atrases do bando que, veloz, traça um grande V trêmulo na extensão remota. Ó minha alma, une ao grande coro dos mundos a nós a nota da tua voz. Uma coisa bonita assim, né? Uma membrana, atrapalha, suja, até te retrasa a tua vida. Não vale a pena, né? Então, esse é um bom exame, essa é uma boa oração, em que você olha para alguma coisa que faz parte do teu comportamento, de um hábito teu, e você fala, não quero mais isso, não faz sentido, né? Olhar. Começa por aí, né? Primeiro, olhar. Depois, falar. E falar é uma atitude poderosa, é algo muito importante. As declarações que a gente faz. Voltei para preparar essa meditação a um livro chamado Influência, um americano chamado Robert Cialdini, que é quase uma bíblia da psicologia social. E ele é estudioso sobre manipulação social e as coisas do marketing digital. Isso hoje em dia está... Todos os princípios dele ali estão... Você está sujeito a ele o tempo inteiro na propaganda, na internet, coisas assim. Então é interessante que ele explica, ele estudou essas coisas, né? E um dos capítulos ele fala sobre esse poderoso motor que é em nós, que é a sede de consistência, de coerência. Que eu seja coerente, que eu me veja como uma pessoa coerente. E ele fala como isso pode ser usado para me manipular, inclusive. Ele fala como de fato é usado em vários aspectos. Um exemplo que achei interessante comentar é prisioneiros americanos na Guerra da Coreia. Então, alguns prisioneiros ficaram feitos prisioneiros na Coreia, outros na China, prisioneiros americanos. E é muito interessante a diferença de atitude que tiveram esses dois grupos. Os que ficaram na China colaboraram muito mais com os chineses, votaram com ideias muito mais assim pró-comunistas e China do que os da Coreia. Então eles investigaram, o que aconteceu, como é que te trataram vocês lá? Fizeram várias, entrevistaram os prisioneiros, não teve praticamente fuga nenhuma, porque se alguém tentava fugir, outro acusava ele. Então eles estavam muito mais propensos a colaborar com os seus guardas do que os que estavam presos na Coreia. Então, o que fizeram os chineses malandros, né? Os chineses carregam milênios de conhecimento, de filosofia, de tática, de manipulação, esse é um negócio que eles têm lá. E, então, primeiro, eles não maltratavam, não tratavam com violência os prisioneiros, tratavam bem. Depois, eles tinham umas coisas de reeducação. E começava muito light. Lógico que os americanos chegaram lá muito indispostos contra os chineses, mataram todos os meus colegas, me prenderam, são desgraçados, né? Safados, sai da minha frente. Então, o prisioneiro chega com esse espírito, né? E treinado para não falar nada. Você fala só o teu nome e pronto, não fala mais nada, né? Mas, aquelas primeiras aulas, ele dizia, olha, uma coisa muito light. Se você ler essa frase daqui, a gente vai te dar mais 100 gramas de arroz na tua ração. E a frase era do tipo, na China comunista, o desemprego praticamente terminou. Ah, sou capaz, eu leio, né? Leu, beleza, então ganhou o arroz. Bem aqui, trouxas esses chineses, né? Ganhei um arroz fácil aqui, né? Tá, agora lê, se você for capaz de ler essa frase, você também, e a frase era uma coisa, os Estados Unidos não tem um sistema político perfeito. Perfeito não é, né? Sou capaz de falar essa frase. Então eles iam, tá, então você concorda que não é perfeito? Então agora diz, por que não é perfeito? Fala 3 coisas que não são boas no sistema político americano. Ah, isso, né? Tá aqui, tá o teu prêmiozinho. Tá, agora, você seria capaz de escrever acho interessante esses pontos que você colocou, inteligente. Seria capaz de escrever um ensaio, explorando, desenvolvendo um pouco mais isso? Seria. Você não pensa isso? Penso. Então escreve aí. Por que você pensa isso? Escreve desenvolve um parágrafo para cada uma dessas ideias. E aí publicavam esses ensaios, liam nos outros campos de concentração. Olha, o soldado tal acha isso dos Estados Unidos. Então o cara via o nome dele, né? E aquilo tudo ele tinha de fato assinado, ele tinha... Mas pouco a pouco ele ia se identificando como alguém que colabora com a China e tem um olhar mais crítico dos Estados Unidos.
E isso é o que fazia com que pouco a pouco ele ficasse, né? Não, eu só acho que sou um cara meio simpático no fundo da China, né? Ia mudando a autoimagem dele. E eles terminavam sendo muito mais colaboracionistas dos chineses. Né? Interessante, né? Na medida que você escuta a tua voz, você vê o teu nome lá, você cria uma identidade. Eu sou assim. Outras pesquisas um pouco mais positivas do que essa, pesquisadores perguntavam lá em casas da Califórnia, você toparia que a gente colocasse esse cartaz na tua casa, na frente da tua casa? E era quase um outdoor, tapava bastante a frente da casa, uma coisa meio grotesca, e estava escrito, dirija com prudência. Acho que se aplica, né? Dirija com prudência. E aí as pessoas, assim, só 17% topou, porque era muito agressivo, né? Visualmente, vai tapar minha casa inteira, sei lá, fica meio feio, né? Não, se fosse uma coisa mais leve, só 17% toparam. Mas pegaram um outro grupo, antes eles fizeram essa mesma pergunta, mas antes, 2 semanas antes, eles passaram para aquelas mesmas pessoas e pediram, você poderia colocar, você toparia colocar esse adesivo de 10 centímetros por 10 centímetros no teu carro, seja um motorista prudente? Ah, topo, né, um adesivo ali, né, me sentindo um cidadão colaborando aqui com o bem comum. Né? Então o cara colocava, todo mundo topava. E depois de 2 semanas perguntava para aquele mesmo grupo, você topa então colocar esse cartaz? E aí aumentou para 76% o número de pessoas que topavam. Antes foi 17%, agora foi 76%, uma mudança absurda, né? Então, é uma coisa meio assim, absurda, colocar um outdoor na frente da minha casa, mas não. Por quê? Porque eles já se enxergavam de uma maneira diferente. Eles viam lá o cartazinho, o adesivo no carro, não, eu sou um cidadão consciente, preocupado, né? Eu estou disposto a me sacrificar pelo bem comum. Interessante isso daí, né? Como a pessoa vai criando uma autoimagem com pequenos passos. Se você quer que a pessoa, né, tope um negócio maior, os vendedores fazem isso, né? Olha, compre, praticamente dá de graça o primeiro produto do site lá, já chinês de compras, né? O primeiro vem quase de graça. Ele tem prejuízo, né? Mas na medida que você faz a primeira compra, você, não, eu sou uma pessoa que compra nesse Alibaba, Shopee, sei lá, né? Como é que é outra aqui, ó? Essas que aparecem, né? Eu sou uma pessoa que faz esse tipo de... Então, a chance de eu fazer uma segunda, terceira compra já acaba muito maior, né? Então, funciona assim, chama-se técnica pé na porta. O vendedor consegue qualquer coisa dele. Uma assinatura, um nome, uma promessa que você vai... Pronto. Se você obteve isso dele, a chance de você de fato realizar a venda, uma venda que vale a pena, triplicou. Porque a gente começa a se enxergar diferente. E por que é importante, então, pensar nessas coisas para eu começar a vender os meus produtos na internet manipulando os outros? Não, né? Mas para eu ter presente, olha, as pequenas decisões que eu tomo vão construindo uma identidade, como eu me enxergo. E coisas pequenas levam a coisas grandes. Diz Lewis, cada vez que você faz uma escolha, você está transformando a tua parte central, a parte que escolhe, em algo um pouco diferente do que ela era antes. Cada escolha que eu faço, vou me inscrever nesse curso, vou clicar nessa notícia, vou preparar o tênis para correr amanhã de manhã. Você tem aquela atitude, de alguma maneira, falou para você mesma o que eu quero fazer, que tipo de pessoa eu quero ser. E eu estou me transformando naquela pessoa. Seja com ações, seja com declarações, com atitudes, com palavras, com as coisas que eu falo. Daí a importância de, sei lá, professar a minha fé, por exemplo, né? De ter um lema da família. Não, aqui a gente busca, a missão da empresa a gente zela pelas pessoas. E essas coisas que estão escritas assim, né? Tem o seu papel para a nossa psicologia, para criar uma identidade. Não, aqui a gente, no Brasil, a gente procura ser simpático com as pessoas. Na minha família, a gente tem uma tradição de receber bem. Essas coisas geram uma identidade. Seja para aderir a coisas boas, seja para rejeitar coisas ruins. Talvez aqueles americanos lá no campo de concentração chinês tinham que dizer, os Estados Unidos têm os seus problemas, mas os problemas da China são muito piores, sei lá, né? Você tem que talvez colar ali uma outra coisa que te põe uma barreira entre você e onde você não quer chegar, entre as coisas ruins. E isso é muito importante, um ato de contrição, né? Fiz uma coisa errada, o pecado tende a ganhar um sentido de normalidade, eu me acostumar àquilo. Eu fiz um pecado pequeno, a chance de eu fazer um maior depois, né, aumenta muito, né? Então, por isso tem que fazer um ato de contrição. Dizer, eu fiz isso aqui, eu não queria ter feito, não devia ter feito isso.
Foi um erro. Eu falar isso para mim mesmo, sim, e para Deus em primeiro lugar, né? Senhor, perdão, porque dei essa resposta aqui torta, né, para minha mãe, porque pedi tempo de uma maneira miserável aqui, meia hora eu fiquei nessa porcaria desse celular aqui. Sabe, uma dose de violência é importante. No ato de contrição, na confissão também, uma condição muitas vezes pode ser um pouco violenta, né? Vou falar isso lá para o padre, né? Mas é muito importante, sabe? Você escutar a tua própria voz dizendo, padre, eu, no fundo, por inveja, sei lá, né? Eu senti ali, me senti meio rebaixada, no fundo é uma vingançazinha. Essas palavras são importantes, sabe? Você pronunciar o nome do demônio para exorcizá-lo. Esse é o meu problema, essa é a fonte. Eu estou com minha fé abalada, eu fiquei com meu orgulho ferido, porque quando tal pessoa falou tal coisa, né? É muito importante isso daí. Bento XVI, uma vez ele dizia, a indiferença é o berço psicológico do pecado. Essa indiferença que vem da normalizar, né? Tanto faz. Não tanto faz não, né? Uma confissão, um ato de contrição é uma declaração de guerra. Eu não quero que isso aqui tenha espaço na minha vida. Isso aqui é algo ruim. Isso aqui não foi bom. E é muito importante que a gente faça isso, essa intolerância no falar. Cortar as coisas para chegar nessa última parte do propósito da ação, como faz o dono lá do banquete, vai lá e chama aquele convidado e o expulsa. Eu também preciso saber expulsar coisas da minha vida. Não sei, se a parte do corpo está meio machucada, a gente vai tentar curar ali a minha mão, vai ter que... Agora, tem uma hora que, cara, tem que cortar, né? Esse câncerzinho aqui, não, corta esse negócio, arranca isso daí, porque para o conjunto vai ser pior. A igreja, desde os seus começos, fez isso, já Jesus fala disso, olha, tenta, se alguém pecou, vai lá e fala com ele, tenta corrigi-lo, mas se tentou 1000 maneiras e não se corrige, anatema sit, né? Seja anátema, seja expulso. É a fórmula latina isso, né? Não pertence mais. Se ele não quer se corrigir, vamos proteger os inocentes, pelo menos. Tentamos salvar a alma dele, mas não vou à custa de tentar salvar a alma dele e perder as outras almas também, né? Eu vou à custa de tentar salvar a minha mão, vou perder todo o meu corpo, toda a minha vida. E assim, elementos, atitudes na minha vida, relações que a gente tenha, hábitos que a gente tenha, que a gente precisa também ter essa atitude dura, às vezes, de cortar, né? Aquelas palavras tão fortes do Senhor. Se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o. É uma imagem terrível, né? Arranca-o e lança para longe de ti. Se tua mão direita te leva a pecar, arranca e lança para longe, né? Melhor entrar sem um olho e não sem uma mão no reino dos céus que com os 2 olhos, 2 mãos e parar no inferno, né? Tá valendo você essa perda. Realiza essa perda daí, mas salva o principal. Corta esse assunto, né? Corta, tirar esse aplicativo nessa amizade aqui, esse hábito de ir com as minhas amigas para não sei aonde. Ó, isso aqui já não tem mais espaço na minha vida, não me faz bem, não me ajuda, né? São José Maria pediu para colocar na entrada do quarto dele essa ejaculatória. Afasta de mim, Senhor, o que me afasta de ti. Um pedido forte, bonito, né? Afasta, joga, tira isso daqui. Corta. E ele usa um outro ponto de caminho, aquela imagem. Que claro o caminho, para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que ser, é isso aqui que eu quero. Que claro o caminho, que patentes os obstáculos, ó, que meu problema é essa desordem, essa preguiça, esse apego. Que boas armas para os vencer. E apesar disso, quantos desvios e quantos tropeços, não é mesmo? É esse fiozinho sutil, corrente de ferro forjado, que tu e eu conhecemos e não queres quebrar, a causa de que te afastas do caminho que te faz tropeçar e até cair. Que esperas para cortá-lo e avançar? Corta esse fiozinho sutil. Já São João da Cruz, também Santo Agostinho, usam essa imagem, né? Olha, se eu estou preso, não importa se é um barbantezinho ou se é uma cadeia de ferro. O problema é que o resultado é o mesmo, né? Não, mas é só um fiozinho, na hora que eu quiser eu corto. Tá, mas enquanto você não cortar, então corta, né? Porque você está preso igual. Corta. É fácil. Então, tantas coisas a gente tem que saber cortar. É preciso, né? Dizer não. E avançar na vida. Eu tenho que tomar essa atitude. É dura, é dolorosa, mas está claro que é o que eu tenho que fazer. Então, que não nos falte também essa força de dizer não para aquilo que a gente tem que dizer não. Se a indiferença, dizia nessa ocasião Bento XVI, se a indiferença é o berço psicológico do pecado,
O mistério da Mãe Dolorosa é como que o seu antídoto. Ele fez uma homilia lá no meu seminário em Roma, quando ele ainda era cardeal, falando sobre o mistério de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, que a gente celebra agora em setembro, cai num domingo, então a gente não vai ser celebrado liturgicamente, mas enfim, é a festa de Nossa Senhora das Dores, dia 15 de setembro. Dia 15 de agosto foi a festa mais importante do mês, que foi a Assunção de Nossa Senhora, também foi deslocada para um domingo. Mas é interessante, nesse momento que a gente está entre essas duas festas, né? Nossa Senhora Assunta aos céus e Nossa Senhora junto da cruz. O caminho, se queres, desce se queres subir. Para eu chegar mais alto eu preciso, às vezes, descer para abraçar alguma coisa que vai me custar, né? Pagar o preço. E Nossa Senhora vai estar ao nosso lado, como esteve ali, junto à cruz do seu Filho, para enfrentar com valentia as batalhas que a vida nos tem reservadas e para chegarmos também nós à glória, à pureza de coração, que nos permitirá, quem sabe, um dia ver a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.